8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Bandeirantes. Gente, começando agora, nesta segundona, 29 de março de 2021. Começo hoje o Jornal, gente, com uma pesquisa que acaba de ser divulgada pelo Instituto Paraná, que tem aqui dados interessantíssimos a respeito da percepção que o brasileiro tem hoje sobre a pandemia. Condição econômica, avaliação dos governantes, a duração desse tempo de restrição. São números que acabam de ser divulgados pelo Instituto Paraná, uma pesquisa nacional e que traz aqui várias questões. A primeira delas é a seguinte: em relação à pandemia, o senhor ou a senhora acha que ela está durando mais do que esperava, menos do que esperava ou durando o tempo que esperava? 80% dizem que a pandemia está durando mais do que esperava. Em relação à pandemia, o senhor acha que o número de mortes está maior, menor do que o esperado ou igual ao esperado? 73% dizem que o número de mortes é maior do que o esperado. A quem o senhor mais atribui o atual cenário crítico da pandemia? Pergunta o Instituto Paraná nessa pesquisa nacional. E aqui dados bem interessantes. Em primeiro lugar, na culpa pela pandemia, aparece o presidente Jair Bolsonaro com 29%. Na sequência vem todos eles, todo mundo, tá tudo errado, 20%. Em terceiro lugar, a população em geral. E aqui um julgamento sobre o comportamento dos brasileiros, 12%. Em quarto lugar, o governador do estado. Em quinto lugar, o Supremo Tribunal Federal. Os prefeitos, que têm ali a lida diária e direta com o manejo, por exemplo, da saúde com a Covid, apenas são responsabilizados por 1,6% dos entrevistados. Lista que é liderada pelo presidente Jair Bolsonaro, como eu disse agora, com 29%. Mais uma pergunta aqui do Instituto Paraná. O que mais lhe preocupa na pandemia? O medo de perder alguém querido, o medo de ficar sem emprego, o temor de contrair a doença ou a longa duração da pandemia? 48% dizem que o maior medo é perder alguém querido. Olha o tamanho dessa situação pela qual a gente está passando. 48%. A longa duração da pandemia, 30%. Temor de contrair a doença, 10%. Medo de ficar sem emprego, 8%. Ou seja, as pessoas têm medo mesmo de que alguém próximo perca a vida. O resto depois se vê. O senhor acha que nos próximos meses a situação da pandemia vai melhorar, piorar ou ficar como está? 41% dizem que vai piorar. O senhor acha que nos próximos meses a sua situação financeira vai melhorar, piorar ou ficar como está? 46% acham que vão piorar. O senhor ou a senhora acha que nos próximos meses a economia do país vai melhorar, piorar ou ficar como está? Piorar, 54%. São números chocantes aqui que mostram a percepção que o brasileiro tem nesse momento sobre a situação da pandemia no país. Não há só uma crise sanitária, e é isso que a gente tem que chamar a atenção aqui do nosso ouvinte. É uma crise sanitária mais grave pela qual a gente já passou e no momento de pico, isso todo mundo já sabe, mas que traz implicações também em relação à percepção de futuro que nós brasileiros temos nesse momento. Quando você tem mais da metade da população achando que a economia vai piorar, que a situação da pandemia vai piorar, é necessário também que se reverta a expectativa negativa. Quantas vezes o professor Delfim Neto já não falou aqui pra gente que a economia é um conjunto do que acontece ali no mundo real, mais as expectativas, e que expectativas negativas geram produtos negativos, independente da base mais ou menos sólida. É isso que a gente está passando aqui nesse momento. E esses números e essa percepção tão preocupante, quase metade dos brasileiros tem medo nesse momento de perder alguém próximo, que alguém próximo morra de Covid. Olha o tamanho dessa situação pela qual a gente passa. É nessa hora que a gente vê que, infelizmente, olha, faltam, como diria o Zé Paulo,
homens públicos à altura desse desafio. A gente fica vendo picuinha, fica vendo briga por Twitter, como se nada tivesse acontecendo de mais importante. 8h05. Cláudio Humberto, direto de Brasília, ao vivo aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Tivemos aqui uma dificuldade inicial de comunicação, enfim, a qualidade das nossas comunicações sempre foi muito ruim, né? Mas, de qualquer maneira, eu trago aqui a preocupação que tem sido crescente aqui no Brasil todo, mas particularmente em Brasília, dos meios políticos e também do governo, com relação ao ritmo de trabalho da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é responsável pelas vacinas, pela aprovação das vacinas que são utilizadas aqui no Brasil. Sem a aprovação da Anvisa, não tem vacina. E a grande crítica é que até agora a Anvisa só conseguiu aprovar 3 das 20 vacinas, segundo o número que nos foi avançado aqui sábado no Jornal Gente pelo líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. A Anvisa só conseguiu aprovar 3, não é? E ainda mais estranho quando a gente verifica o comportamento da Anvisa diferente, não é? Depois da aprovação da nova legislação que impôs um prazo máximo de 7 dias para que a agência reguladora se manifeste sobre pedidos de uso emergencial da vacina. O fato é que a lei tem um erro ali fundamental, que foi exatamente o de atribuir à própria Anvisa a regulamentação da nova lei. Aí o que é que aconteceu? A Anvisa tomou uma série de resoluções que neutralizou na prática a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Ou seja, as resoluções de agências reguladoras, como a gente sabe, têm força de lei. Aí 5 caras lá da Anvisa, os 5 dirigentes da Anvisa, tomaram uma série de decisões na regulamentação dessa nova lei que lhes permite, por exemplo, fazer o que fizeram sábado. Simplesmente cancelar a contagem de tempo desses 7 dias que a lei impõe. A lei impõe 7 dias, mas a Anvisa encontrou um jeitinho de não obedecer a esse prazo, suspendendo a sua contagem. E o que a gente assiste? Né? Assiste a uma situação em que, se a gente olhar um pouquinho para trás, somente as 20 milhões de doses do laboratório indiano que produz a vacina Covaxin e as 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik, que já foram contratadas pelo Ministério da Saúde e que já poderiam ter sido entregues aqui no país, caso a Anvisa tivesse liberado seus pedidos de uso emergencial e de licença de importação, somente essas duas vacinas já teriam colocado no Brasil e teriam sido aplicadas um número maior de vacinas do que já foi aplicado até hoje. Ontem fechou o domingo, com o Brasil tendo aplicado até agora 20.285.000 doses, das quais 15 milhões e tal, quase 16, são vacinas de primeira dose, né? Você vê, somente essas 2 vacinas que a Anvisa insistentemente impede a sua aprovação ou não aprova, a Covaxin e a Sputnik, representaria um número de vacinas maior do que aquela que já foi aplicada aqui no Brasil, imunizando as pessoas. Para você ter uma ideia, até hoje o Brasil teve 2 milhões e meio de infectados, mais de 312 mil vítimas fatais. Isso representa 2,5% do total de infectados. Com as vacinas liberadas e 15 milhões de pessoas imunizadas, porque essas 30 milhões de doses já contratadas e que não podem ser usadas seriam aplicadas em 2 doses, então seriam imunizadas 15 milhões de pessoas. Isso aí poderia evitar milhares de mortes. É preciso lembrar isso, né? É preciso lembrar que a demora da burocracia da Anvisa implica em morte de pessoas, né? Foi o que destacou também no sábado o líder do governo, Ricardo Barros, dizendo que a Anvisa está preocupada demais em fazer pose de excelência, né? De tentar ser a top do top entre as agências reguladoras do mundo inteiro. Enquanto isso, o mundo inteiro está vacinando as suas populações com as vacinas, com essas cerca de 20 vacinas disponíveis, e aqui no Brasil a Anvisa até agora só conseguiu aprovar
3 dessas vacinas, e ainda assim há 2 vacinas já contratadas, pagas inclusive, e simplesmente o Ministério da Saúde não pode usar, porque a Anvisa, a burocracia da Anvisa não deixa. É tudo muito estranho, um comportamento esquisito e alheio, né, ao drama que o país enfrenta. É isso aí, Cláudio Humberto. Bom dia para você, para Thaís. São 8h10. Eu vou seguir falando de vacina aqui também, viu, Cláudio? Porque no fim da semana passada a gente teve 2 boas notícias, né? Uma vinda do Instituto Butantan e a outra da Faculdade da USP de Ribeirão Preto, aqui no interior do estado de São Paulo, né? Novas vacinas que estão requisitando aí da própria Anvisa, né, uma autorização para realizar os testes, né, da última fase antes que nós possamos ter esses imunizantes. Essa é a chave para a liberdade da produção de vacinas aqui no Brasil, não depender de ninguém, não depender dessa concorrência, né, que está muito acirrada no mundo todo, porque todos querem vacina. E é óbvio que aqueles que chegaram na frente estão levando algumas doses da vacina, aqueles que chegaram depois estão tendo de se adaptar à situação, mas de qualquer forma há sim uma corrida por vacinas no mundo todo. E se a gente tiver capacidade, com os nossos próprios recursos, com a nossa própria tecnologia de produzir vacina, é claro que nós vamos ter uma celeridade maior e vamos conseguir alcançar a tão sonhada imunidade de rebanho num período muito menor daquele que nós imaginávamos há algum tempo. Ontem, no canal Livre da Band, nós tivemos uma entrevista muito importante com o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, né, que trouxe um dado que é muito animador. A produção dessa vacina que está sendo chamada de Butanvac, né, esse é o nome dado à vacina que o Instituto Butantan quer testar em humanos para depois colocar à disposição da população brasileira e mundial, ela é considerada, segundo o Dimas Covas, pelos cientistas, como uma vacina já de 2ª geração. Ela já teria uma eficácia maior do que essas vacinas todas que nós temos aí à disposição hoje. O que é muito bom, o que é muito positivo. Vamos acompanhar um trechinho do que disse o Dr. Dimas Covas ontem no canal Livre da Band. Nós já incorporamos aí todas as informações, todo o conhecimento científico, né, nesse último ano de pandemia, e estamos incorporando nessa vacina. Então já é uma versão 2, uma versão que tem um potencial imunogênico maior do que a 1ª geração, isso pelo menos já está demonstrado nos estudos pré-clínicos em animais, e portanto uma grande esperança de, além da segurança, também ela seja muito eficaz e eficiente aí no controle da pandemia. E aí, né, Cláudio e Thaís, a gente precisa cobrar, sim, né, uma rapidez aí da Anvisa também para esses casos. O Cláudio destacou aí outras vacinas que já foram referendadas, né, por instituições internacionais que têm a sua segurança já comprovada e que estão contratadas e que seriam muito bem-vindas para chegar aqui ontem, se fosse possível, ao país e pudessem ser aplicadas na população, mas também cobrar uma resposta hoje, amanhã, não pode passar mais do que isso da Anvisa para esses pedidos que estão sendo feitos também para essas 2 vacinas que foram anunciadas, estão na fase final de testes, o teste em humanos, o teste em laboratório, com aqueles animais lá em laboratório já foi feito, apresenta um resultado muito satisfatório, segundo os integrantes dessas instituições, são centros renomados de medicina, né, do mundo todo, no mundo todo, né, que estão debruçados aí sobre essa produção das vacinas brasileiras para a Covid-19. Vamos aguardar com ansiedade um pronunciamento da Anvisa que, liberando essa fase de testes, vai certamente permitir aí que também num curto espaço aí, um curto período, nós possamos ter essas vacinas também fabricadas e disponíveis para a população brasileira. Estamos batendo a marca hoje, né, Cláudio e Thaís, de 15 milhões de vacinados de 1ª dose em todo o Brasil. Brasil é um dos países que mais está vacinando em números absolutos no mundo todo. E aí o número da 2ª dose cai, né? 2% da população que conseguiu tomar essa 2ª dose das vacinas Coronavac e Oxford, que são as 2 que estão disponíveis até agora aqui no país. Você participa conosco. Fala, Cláudio. É importante destacar, não é, Pedro, que essa 2ª dose foi aplicada em quem chegou no tempo de tomar a 2ª dose. Eu acho que
é relevante a gente tranquilizar as pessoas no sentido de que a segunda dose, todo mundo que procurou tomar a segunda dose na data aprazada, na data definida, tomou a segunda dose, né? Não houve falta de vacina, isso é importante dizer. Foram apenas esses 4.722.000 brasileiros que tomaram a segunda dose, porque somente chegou o tempo de tomar a segunda dose para essas pessoas, né? No total, o governo federal já distribuiu aos estados 33.644.000 doses de vacinas, das quais 20.284.000 já foram aplicadas. Portanto, estamos falando aí de alguma coisa superior a 13 milhões de vacinas que já estão em poder dos estados e que precisam desovar logo isso, né? Precisam logo aplicar essas vacinas. A diferença das vacinas que foram anunciadas na semana passada, né? Uma disputa um tanto quanto engraçada entre a Butanvac e aquela outra vacina Versamune. O fato é o seguinte, a diferença é que essas duas estão ainda em processo de início de desenvolvimento. São vacinas que vão ficar disponibilizadas, na melhor das hipóteses, no final do ano. O problema agora é muito mais urgente, assim, dessas vacinas, né? E aí que a gente está cobrando aqui a Anvisa, dessas vacinas que já estão prontas. Por exemplo, no mês de março, a tal da Covaxin, que é uma vacina indiana já comprovada e etc e tal, atestada lá pela Agência Reguladora da Índia, etc., o contrato com o Ministério da Saúde previa a entrega de 8 milhões de doses em março. Então, assim, estamos falando de 8 milhões de doses que deixam de ser aplicadas no Brasil, neste momento tão crítico da doença, que a gente precisa tanto de mais e mais vacinas, porque a Anvisa simplesmente fica pedindo documento. Eu trouxe aqui a informação, na semana passada, que no caso da Covaxin, o Ministério da Saúde, né, entrou com um pedido de importação de vacinas já prontas, né, dessa Covaxin, e aí a Anvisa respondeu, dizendo, ok, o processo está aberto, mas é preciso apresentar os seguintes documentos. Aí foi uma lista de documentos, alguns absurdos, inclusive a própria licença para a importação de vacina. Você vê, eles estão a burocracia está tão perdida que, assim, o Ministério entrou na Anvisa com um pedido de licença de importação da vacina. E a Anvisa disse, ok, mas me deu os seguintes documentos, tais e tais, e a licença de importação. Mas exatamente aquilo ali é para obter a licença de importação. Como é que eles exigem previamente a licença? Quer dizer, é o triunfo da burocracia, é impressionante. O presidente da União Química, que representa a vacina russa Sputnik aqui no Brasil, nos disse no sábado, aqui no Jornal Gente, que a primeira vez que ele ingressou com o pedido de uso emergencial da vacina russa na Anvisa foi em agosto. E já no dia seguinte, a Anvisa fez uma lista de 32 documentos. E eles atenderam. Aí como aqueles 32, a exigência dos 32 documentos paralisou o processo. Aí eles entram com um novo pedido. Esse agora já é o quarto. Né? E a Anvisa continua criando dificuldades. Sabe-se lá com que objetivo. Lembrando, não é, Cláudio, que quando a gente olha a vacinação em outros países, na Argentina, por exemplo, nesse momento, a vacinação se dá basicamente com a Sputnik, a vacina desenvolvida no laboratório russo. A Argentina optou por esse caminho. Queria destacar aqui mais duas situações de países que também enfrentam a pandemia da Covid, como o mundo todo, é claro, mas com situações que chamam a atenção. A primeira delas, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sido colocados como parâmetro na vacinação, pelo menos recente, porque também é o país com maior número de casos. Conseguiu refrear a escalada de mortes e de casos nas últimas semanas de forma consistente, mas teve um aumento no número de casos nos últimos dias, o que tem preocupado. Por quê? Porque já se detectou a presença nos Estados Unidos de uma variante muito agressiva e que não é a variante P1 que foi detectada pela primeira vez em Manaus. É a variante que foi detectada pela primeira vez no Reino Unido, que já começa também a se espalhar nos Estados Unidos. Na França, quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, a possibilidade de mais um lockdown severo existe e foi confirmada pelo presidente do país ontem, dizendo, olha, não está confortável a situação. A gente vai ter que endurecer de novo as medidas de restrição. Ou seja,
Às vezes, Cláudio, a gente fica aqui mergulhado, né, nas nossas questões internas, no tweet de não sei quem, a declaração estapafúrdia de não sei quem outro. E a gente acaba esquecendo o tamanho da gravidade da situação pela qual a gente passa e o quanto a gente vai precisar ainda dedicar de energia no mundo para fazer com que isso seja, de alguma forma, esquecido em algum momento, se é que vai ser, não é? Porque muitos pesquisadores dizem que esse vírus da Covid-19, ele não vai sumir. A gente vai ter que conviver com ele. E conviver adaptando vacina, adaptando comportamento. Aquela ilusão que a gente tinha, né? Voltando aqui para o começo do Jornal Gente, em que se perguntou na pesquisa do Instituto Paraná se as pessoas achavam que a pandemia ia durar tudo isso, 80% disseram que não. Era aquela expectativa que a gente tinha de que, olha, quando isso tudo passar, nossa, eu vou abraçar todo mundo, eu vou dar uma festa, eu vou fazer uma feijoada, eu vou chamar os meus amigos. Isso talvez não seja possível no curto prazo. Talvez no médio a gente ainda tenha que manter um comportamento diferente. Máscara veio para ficar, distanciamento também, enquanto não se souber exatamente como é que vão parar essas mutações do vírus. Então eu estou falando isso aqui também para o nosso ouvinte lembrar que o que a gente enfrenta hoje no Brasil é de extrema gravidade, e nesse momento com a maior gravidade que existe no mundo, mas cada país também tem as suas mazelas e cada um está tentando lidar com elas da melhor forma, quando isso é oferecido, desde que as pessoas que comandam esses países tenham um comprometimento com o combate a essa crise, né? De fato a gente não pode... É natural, né? O desespero é brasileiro e aí a gente acaba ensimesmando a discussão, né? Fica parecendo até que o problema é só aqui no nosso país. O mundo inteiro está vivendo uma situação como essa. O Brasil tem um número, em números absolutos, a situação é maior do que em qualquer outro país, sem dúvida nenhuma. Mas estamos falando de um país com 220 milhões de habitantes, né? Se a gente for considerar proporcionalmente, por exemplo, nesse caso aí, o Brasil está em 14º lugar em termos de gravidade, né? Há um critério que é cientificamente levado em conta, considerado, né? Para comparar exatamente, para estabelecer a gravidade dos casos de epidemia ou de pandemia, o Brasil está muito atrás está em 14º lugar em países com mais de 5 milhões de habitantes. Se você considerar o mundo todo, o Brasil está em 23º lugar em número de mortos, né? E se você colocar em número de mortos por milhão de habitantes, não tem como você comparar o número de mortos no Brasil com o número de mortos, por exemplo, da França, né? Porque a França é um país 4 vezes menor do que o Brasil. Mas quando você estratifica isso, quando você pega assim, o número de mortos por milhão de habitantes, o Brasil está em 14º lugar. A situação é gravíssima, é tão grave quanto a de todos esses países, né? Mas você vê a situação pior do mundo neste momento é da República Tcheca, né, que é uma coisa absolutamente apavorante. O Brasil tem 1.400, grosso modo, 1.400 mortos por milhão de habitantes. A República Tcheca supera os 2.000, é um número bem maior. E entre a República Tcheca e o Brasil em 4º lugar, tem Estados Unidos, tem todos esses países que a gente fala aqui, a maioria deles em território europeu. Minuto